Com alegria e satisfação, nós vamos dar continuidade ao nosso curso de especialização em teologia protestante. O assunto é João Calvino e hoje a difícil doutrina da predestinação. Estou aqui com dois livros que eu estou utilizando agora: História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich, e um livro muito importante para o estudante de teologia, seja ele quem for, A Soberania Banida. Esse aqui é o livro do Gregor White. Recomendo. O subtítulo dele diz Redenção para a Cultura Pós-Moderna, A Soberania Banida, e as discussões que são feitas aqui são fundamentais para que você não tenha um conhecimento superficial sobre a doutrina reformada do que seja a predestinação. Nós já vimos que Paul Tillich afirma: Calvino era um predestinista, mas não somente Calvino, toda aquela turma de reformadores era predestinista também. Hoje o calvinismo é conhecido muito em função da doutrina da predestinação, mas, como diz Paul Tillich, esta não era a doutrina principal de João Calvino. O entendimento de Calvino vinha de uma doutrina maior, majoritária sobre ele, que é a doutrina da soberania de Deus. Deus sendo visto como um ser majestoso. A majestade de Deus nos pressupõe toda a ramificação doutrinária de João Calvino. Já falamos aqui na aula passada sobre a compreensão da providência de acordo com Calvino e agora da predestinação. Vamos agora dar seguimento aqui. Infelizmente não dá para aprofundar esse assunto, seria necessário muitos vídeos, mas devemos tocar nesse assunto. Agora, deixa eu destacar aqui o que escreveu Paul Tillich sobre a doutrina da predestinação. Relacionada com a doutrina da providência divina, vinha a da predestinação. Predestinação é a providência relacionada com o fim último do homem. É a providência que conduz o homem pelos caminhos da vida até o seu destino final. Calvino entendia que o ser majestoso que é Deus não vai deixar o assunto mais importante de toda a história da criação lançada a esmo, na dependência da decisão humana em última instância. Veja o raciocínio de Calvino. Qual é o assunto mais importante da criação? O assunto mais importante da criação é o conhecimento de Deus como o Senhor absoluto de toda a criação. Sendo Ele o Senhor absoluto, Ele precisa se responsabilizar absolutamente sobre absolutamente tudo e todos. Não tem ninguém que tenha vindo à existência por autonomia. Eu quero existir. Também não há possibilidade de alguém sair da existência porque quer sair. Não quero viver mais. Isto foi tirado de nós. Nem pedimos para nascer e nem pedimos para deixar de existir. Deve haver alguém que seja responsável tanto por nosso nascimento quanto por nosso falecimento. Quem é este ser? Deus. Ele é o ser responsável em absoluto por absolutamente todas as coisas e todas as pessoas. Ponto pacífico. Aceito isso, compreendo isso por fé. Deus é responsável por mim. Acontece que a minha existência, ela acontece num hiato. Hiato é esse espaço de tempo aqui. A tua existência e a minha existência, por mais longeva que ela seja, por mais duradoura que ela seja, é uma existência que é um hiato entre a eternidade
e a eternidade. Nesse ato, o que fizemos nós ou o que fazemos nós? Pecamos, procedemos impiamente, inventamos males. Nesse ato, nós estamos nos perdendo. Tudo que vem antes, tudo que vem depois, a eternidade, está comprometido pelo hiato. Esse pequeno espaço de vida que você, eu e toda a humanidade tem. Será que Deus não tem poder e dever de interferir no hiato, no tempo de vida? 50 anos, 30 anos, 80 anos ou 900 anos? Deus tem o dever moral, como Criador e sustentador de todas as coisas, de intervir no destino do hiato. Deus deve decidir para onde esse hiato irá. Ele irá para a eternidade dos salvos ou ele irá para a eternidade dos perdidos? Porque o hiato não tem autonomia para decidir para onde ele quer ir, para a eternidade dos salvos ou para a eternidade dos perdidos. Essa autonomia não está na mão do hiato, você e eu. Queremos muito ir para a eternidade dos salvos, não queremos de forma nenhuma ir para a eternidade dos perdidos. Contudo, tudo nos indica, tudo nos evidencia, tudo nos mostra que se não houver uma intervenção do Deus soberano, esse ato aqui só pode ir para a perdição. Nós não fazemos nada que seja digno da eternidade com Deus, nada que seja digno da eternidade com os santos. Tudo o que nós fazemos nos evidencia que nós temos uma gigantesca vocação para a perdição, para o inferno. Deus soberano pode intervir no nosso destino de destruição. Se Ele intervir, Ele vai interferir no nosso livre-arbítrio, na nossa livre escolha. E para que seja livre, tem que ser nossa, tem que ser uma decisão do coração, da mente, da razão, uma decisão autônoma, minha. Aí é livre. Mas se Deus interferir no meu livre-arbítrio, deixa de ser livre. Agora, se Deus não intervir, para onde irei? Para onde você irá? Para onde iremos nós? Este é o assunto que ocupou a mente de Calvino todos os dias de sua vida. Deus intervém ou Deus não intervém? Deus se intromete ou Deus não se intromete? Há um dever moral sobre Deus de que Ele deva intervir no destino das pessoas que Ele quer salvar. Porque quem quer salvar o homem é Deus. O homem quer se salvar? Eu quero me salvar. Eu posso me salvar? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Está na minha alçada? Carregar uma cruz sobre os ombros? Praticar uma vida de piedade? Ser verdadeiro o tempo inteiro? Está nas minhas mãos isto? Ora, esse ato, ele é impotente, diz Calvino. Impotente para lutar contra as potências do pecado, porque as potências do pecado são maiores do que o hiato que eu sou. O pecado prevalece sobre a minha natureza, a minha índole e as minhas decisões. Caso Deus não venha interferir de maneira soberana no meu destino, eu irei para a perdição. Começou a compreender um pouco a ideia da predestinação? A predestinação é a providência de Deus para que você não se perca. Se Deus não tivesse providenciado uma intervenção no seu caminho, você não seria salvo jamais. Vendido como escravo ao pecado, diz o apóstolo Paulo. Sabe que neste livro da soberania banida, o autor ele comenta sobre a questão de que todos os reformadores, todos, eles eram agostinianos. Isto é,
Agostinho também havia ensinado sobre a predestinação. Nós aprendemos aqui, lá no primeiro módulo. Você estudou, você chegou nesse ponto aqui porque está no curso de especialização. Eu espero em Deus que o especialista, o que acredita ser um especialista em teologia protestante, não corte etapas, não pule etapas. Se por um acaso você perdeu algum dos nossos vídeos do módulo 1, quando nós falávamos sobre os primórdios da reforma, volte lá. Gaste tempo com a tua formação. Invista tempo na tua formação. É possível que você encontre pontos em que você divirja muito. Isso é natural no mundo do conhecimento das ciências bíblicas e teológicas. O que não pode é simplesmente divergir por diletantismo, só por prazer de divergir. Isso não interessa para a teologia. O diletantismo não acrescenta à teologia nada que lhe seja útil. Agora, se você quer conhecer para ter embasamento, eu recomendo, volte, assiste a playlist onde nós falamos sobre os primórdios da reforma protestante, do pensamento protestante, e lá você verificará que os reformadores eram agostinianos. Aqui, o autor Gregor Wright, no livro A Soberania Banida, ele comenta: os reformadores foram todos agostinianos. De fato, Martinho Lutero começou a sua carreira como monge agostiniano. John Wycliffe e o seu discípulo John Hus também. Ulrich Zwinglio, Martinho Lutero e João Calvino, todos negaram o livre-arbítrio em qualquer sentido que poderia ser aceito pelos arminianos. Vou falar sobre o arminianismo neste nosso curso de especialização. Todos consideravam o arminianismo como totalmente incompatível com a graça gratuita. Nós vamos aprimorar o que ele falou. O Gregor Wright ainda comenta. Ele, na página 216, um tópico onde ele diz assim: quem é o autor do pecado? A Confissão de Westminster afirma que, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho de sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias, antes estabelecida. Esta afirmação cuidadosa diz que 1. Tudo o que acontece é ordenado pela vontade de Deus. 2. Deus não é o autor do pecado. 3. Nenhuma violência é feita à vontade da criatura. 4. A contingência das causas secundárias é estabelecida pela pré-ordenação divina. A concepção que a confissão tem desse assunto sumariza a visão do próprio João Calvino em seu tratado sobre a eterna predestinação de Deus, que ele escreveu em 1552. Calvino diz: porque deve ser observado que a vontade de Deus é a causa de todas as coisas que acontecem no mundo, e todavia Deus não é o autor do mal, porque a causa imediata é uma coisa, a causa remota é outra. Todavia, certas pessoas sem vergonhas e mesquinhas nos acusam com a calúnia de sustentar que Deus é o autor do pecado, se a sua vontade é considerada a causa primeira de tudo o que acontece. Calvino rejeita especificamente o desvio de que os males venham a existir não por sua vontade, mas meramente por sua permissão. Ao contrário, a vontade de Deus é a causa principal de todas as coisas, mas as causas mais remotas ele esconde em si mesmo, de forma que, dentre elas,
O que ele torna possível por elas é necessário. Deus não faz nada sem a melhor das razões. Mas visto que a regra mais certa de justiça é a sua vontade, ela deve ser, se eu posso dizer, a razão principal de todos os nossos raciocínios. O leitor é remetido à seção 10, intitulado Providência, onde o grande reformador resume a sua posição. A soberania banida. Vou fazer uma pausa e já volto. Esse livro, A Soberania Banida, que eu já recomendei a você, ele trata dessa questão da predestinação assim, de uma maneira fundamentalística. Fundamentalística teológica, não simplesmente para rechaçar tudo. Está dizendo que Calvino rejeitava aquela ideia de que Deus não deve interferir nas coisas. Esse ato, sem a interferência de Deus, está abandonado no cosmos, no mundo, na existência, e torna Deus um irresponsável. Se Deus não interferir no hiato que você é, Deus é irresponsável por pelo menos uma pessoa no mundo. E se Deus for irresponsável por ao menos uma pessoa no mundo, e houver deixado que esta pessoa decida por si só quando existir, onde existir, por que existir e para onde ir, isso abre um leque para que todas as pessoas do cosmos, do mundo, desde Adão até o anticristo, decida por si mesmo quando nascer, onde nascer, o que fazer e para onde irá passar o seu destino eterno, descartando Deus como sendo o autor de todas as coisas e o responsável necessário de todas as coisas. Está acompanhando o raciocínio? Ou Deus é responsável por tudo, ou Deus não é responsável por nada. Ou Deus abraça tudo e chama para si a grande responsabilidade por tudo, ou Deus não abraça nada e se exime das responsabilidades. Neste caso, o deísmo ganharia força, porque o deísmo fala de um Deus indiferente para com a sua criação. Afinal de contas, os deístas falam: Deus é o autor da criação, mas ele é uma espécie de mecânico. Ele cria o automóvel, cria o mecanismo, coloca em funcionamento e sai. O que acontece é com a máquina. O que acontece é problema de quem usa a máquina. Só que torna Deus um alienado, um irresponsável e um gigantesco irresponsável. Porque Deus criou a máquina toda de acordo com os deístas, só que a máquina deu defeito e não tem quem conserta. Como que ele criou uma máquina, o universo, o cosmos, com a lei da física, da química, o mundo orgânico, pessoas? Como que ele criou a máquina, deu defeito e ele não está nem aí? É um irresponsável. Torna ele a causa eficiente do mal. Um Deus perverso, um Deus maldoso, um Deus que não pode ser chamado de Deus, e sim de demônio. Calvino, Lutero e todos os reformadores rejeitam o deísmo. Deus é o Senhor absoluto de tudo e responsável por todos. Não há um hiato independente de Deus. Precisa de uma satisfação de Deus. Veja a linguagem difícil que eu estou utilizando. Eu estou dizendo que Deus deve satisfações para este ato aqui. Que tipo de satisfação? A satisfação da redenção, da salvação, da providência. Deus deve interferir no destino desse ato, e não somente quando ele chegar lá. É antes dele chegar lá. Esse antes, a teologia reformada, junto com Agostinho e muitos textos bíblicos, chama de predestinação.
gravei 2 vídeos em um seminário que eu participei sobre a predestinação. Recebi o convite de um professor, o mestre Abraão Avelino, um amigo, e no convite ele falou: você quer defender a livre agência, Rogério, ou você quer defender a predestinação? Bom, como eu já participo desses debates há muito tempo e sempre estive defendendo o livre-arbítrio, aceitei o convite do professor Abraão para defender a predestinação. Tive que estudar muito, me cansei bastante. E para embasar a defesa que eu ia fazer, escrevi um livro: Predestinação, Livre-arbítrio e a Escravidão da Vontade. Se desejar, faça a solicitação e eu envio o PDF para você. Deus me deu graça, escrevi o livro, fui para esse debate, tomei a defesa, e aí os 2 vídeos estão disponíveis para você no canal Conhecimento de Fronteira, Predestinação. Ali a gente fala um pouco mais pormenorizadamente sobre a palavra prohorizen. O prohorizen, que é a palavra predestinação no português, coloca Deus do seguinte ponto de vista: aqui está Deus, o Cristo e o Espírito Santo antes de toda a criação. Se você realmente quer se especializar, ao menos entender o pensamento que nós estamos transmitindo, eu também aconselho você a acessar a playlist Teísmo 1 no canal Conhecimento de Fronteira. Ali eu falo sobre o eterno conselho de Deus em Trindade, o conselho da eterna Trindade. Aqui está Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo antes do mundo ser criado. Eles entram em concerto. Ao entrar em concerto, a projeção da onisciência de Deus o obriga a investigar tudo o que aconteceria a partir do ato criacional, do ponto zero. Só que Deus não pode conhecer alguma coisa que não tenha existência. Isso é uma impossibilidade lógica. Nada tem autoexistência. Lá na playlist Teísmo 2 eu falo: nada é autoexistente. Acesse também. Pode ser um pouco cansativo, mas vai tomando nota. Uma hora você chega lá nessa playlist. Nada tem autoexistência. Se o eterno conselho de Deus em Trindade está acontecendo antes da criação do mundo, eles precisam conhecer por onisciência, que é um atributo natural de Deus, e por presciência, que é outro atributo de Deus. Onisciência é um, presciência é outro. Por onisciência e presciência, eles se antecipam a tudo. Essa antecipação da Trindade, do eterno conselho de Deus, faz com que ele tome conhecimento de tudo e todos o que virão à existência a partir da criação. Nessa sua presciência, ele olhou para você, que é o hiato, para mim, que é outro hiato, e para cada hiato humano que surgiu a partir de Adão. Viu todos nós desgarrados como ovelhas que não têm pastor, Isaías 53, cada um se desviando pelo seu próprio caminho. E todos se extraviaram conjuntamente, dizem os Salmos e o Novo Testamento. E conjuntamente todos se tornaram inúteis. A nossa garganta tornou-se um sepulcro, diz o Salmo e o Novo Testamento. A língua tornou-se venenosa como a língua de uma áspide, de uma serpente. Os pensamentos e os sentimentos se tornaram vãos. Todos nós perdidos, cada hiato abandonado à sua própria vontade, à sua própria deliberação e à sua própria impotência, só tem um destino: inferno, perdição, vida eterna sem Deus. Deus, em eterno conselho de Trindade, viu que sem interferência no hiato ninguém se salva. Todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus. Qual a decisão da eterna Trindade? A decisão é intervir, é interferir. De que forma? De que maneira? A segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Cristo, esta pessoa deveria vir ao mundo dos hiatos, dos homens, e se fazer um hiato junto com eles. E agora, de uma maneira humana e redentora, vai começar a obra de redenção, trazendo os irmãos de volta para Deus. Estão em eterna Trindade. O mundo não existe ainda. A decisão da encarnação é tomada entre eles. O apóstolo Paulo fala: quem é que compareceu no conselho do Senhor para poder aconselhá-lo? Romanos, carta aos Romanos. Eu não estava lá. Você não estava lá. No livro de Jó, Deus ironiza com Jó no capítulo 38 e fala: ô Jó, você deveria saber, afinal de contas já era nascido. Está interferindo na sabedoria de Deus. Capítulo 38 de Jó. Para ler a ironia de Deus com Jó. Ninguém aconselhou ao Senhor. Ele tomou uma decisão soberana, absoluta, em conselho consigo mesmo, de interferir na vida do hiato, se fazendo um com ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus intervém. Se Deus não intervir, aí explica o calvinismo e Calvino. Todos aqueles na vida de quem Deus interviu, Deus salvou, predestinou para a salvação. Aqueles em quem Deus não interviu, não revelou, não enviou o Evangelho, o Espírito Santo e não trouxe para dentro da igreja, essas pessoas em quem Deus não interviu foram para a perdição. Agora, não foram para a perdição por autonomia, porque Deus é quem tomou a decisão de não intervir. Isso chama-se dupla predestinação. Vou ler aqui um pedacinho do Paul Tillich. O caráter concreto da graça divina torna-se visível numa eleição que incluía especificamente, ao mesmo tempo, um que excluía os outros. É por isso que a turma do livre-arbítrio, arminianos, e dentre essas pessoas, eu simpatizo muito com aquilo que eles falam, a gente não consegue aceitar facilmente a doutrina da dupla predestinação. Porque Deus escolheu uns para levar para a glória eterna e não escolheu os outros. Mas aí os calvinistas e Calvino perguntam: mas Deus é obrigado a escolher todo mundo? Se ele escolhe todo mundo, significa que não há eleição. Só que a doutrina da eleição é ensinada nas Escrituras Sagradas. Deus elegeu homens para a vida eterna. Quem nega a doutrina da eleição tem que parar de ler a Bíblia, vai ler outra coisa. Ó, eu tenho um livro para você aqui, ó. A Caçada do Outubro Vermelho, do Tom Clancy. Você vai gostar desse livro. Está aqui, ó, Super Sellers. Você vai gostar. Se você não acredita na doutrina da eleição, não leia mais a Bíblia. Vá ler outro livro. Aí você fala: mas isso é uma ofensa a mim que estou fazendo um curso com você, professor? É lógico que eu estou ironizando. É porque a doutrina da eleição, por mais que ela seja indigesta a mim, está nas Escrituras. Eu não sei explicar. Posso até não crer nela, mas não posso rejeitá-la. E já que eu não a rejeito, vou pelo menos passar a vida inteira estudando. Vou estudar, vou manter as minhas posições de base, mas não vou dizer que não é bíblica. Está nas Escrituras a doutrina da eleição. Nos elegeu nele, no amado. Ironias à parte, tá bem? Se quiser ler A Caçada do Outubro Vermelho, pode ler, não tem problema nenhum. Mas eu também já recomendei aqui o Tillich, A Soberania Banida e outros livros também, como o Tony Lane, Bertrand Russell, Russell Norm Champlin, entre outros. Bom, vamos lá. Chegamos assim ao conceito da predestinação dupla. Chamamos de predestinação o eterno decreto de Deus que determina o que vai acontecer com cada ser humano,
Não é Deus trabalhando por fora, é Deus trabalhando no hiato. Não é Deus trabalhando no esquema da máquina como se fosse um deísta, criou e deu corda e foi embora. Não, é um Deus intrometido na questão humana, na minúcia, inclusive na decisão. Como diz o livro de Provérbios, o homem delibera, mas a decisão vem de Deus. Que chato, né? Ah, mas aí eu estou me sentindo uma marionete. Eu também me sinto de vez em quando uma marionete. Tomo decisões, mas não consigo concretizar o meu destino. De vez em quando isso me incomoda. Aí eu me esforço o máximo que eu posso para planejar e executar do jeito que eu planejei. Só que tem tantas variáveis que, se eu não tiver uma ajuda de Deus, eu não consigo cumprir nada. O querer está em mim, mas o efetuar não, diz o apóstolo Paulo. Pois então a gente chama de predestinação o eterno decreto de Deus em que determina o que vai acontecer com cada ser humano individualmente, pois nem todos são criados para o mesmo destino. A vida eterna é predeterminada para alguns e a perdição eterna para outros. Os homens todos, portanto, são criados para um e outros desses fins, isto é, predestinado para a vida ou para a morte. Essa é a definição de Calvino. Qual é a causa dessa eleição? Apenas a vontade de Deus e nada mais. O nosso vídeo está chegando ao fim. A questão não está resolvida. Nós vamos ter que dar continuidade ainda antes de encerrar esse módulo intermediário. Mas vamos tentar aqui fazer um desfecho mais ou menos lógico. Deus está em eterna trindade. O mundo não existe. Por presciência, ele viu que sem intervenção os homens todos se perdem. Quando ele intervém, não pode intervir de fora, de maneira transcendental, como o Deus dos muçulmanos, por exemplo, Alá. Alá é um Deus transcendental, age do lado de fora. Ele não pode entrar no mundo. Dizem os muçulmanos, Deus é ingente. Esse ingente é, Deus não tem comunicação necessária com as pessoas. Tudo está remetido ao juízo final, diz o Corão. E no juízo final, Alá vai julgar os homens de uma maneira impessoal. Isso é islamismo que eu estou explicando para você. O julgamento impessoal é porque Deus não interferiu. Contudo, diz o islamismo, Deus não interferiu, mas existe predestinação. Eles também acreditam que aqueles que são justos serão encaminhados ao Islã, e aqueles que não são justos serão desencaminhados. Esse é o ensinamento, inclusive, do islamismo. E o que diz o judaísmo? O judaísmo tem um pensamento mais ou menos parecido, porque no judaísmo o relacionamento é com a Torá, com o ensino dos rabinos através do Talmud, das tradições. Deus no judaísmo é transcendente, está fora, porque Deus não pode intervir, Deus não pode mexer nas coisas. Entregou esse mundo aos filhos dos homens. No entanto, o judaísmo diz: os homens têm relacionamento com a Torá, com a Bíblia dos judeus. A fé cristã não é assim. Nós cremos no Deus do Antigo Testamento. A Bíblia é uma só, Antigo e Novo Testamento. A nossa Bíblia não é o Corão dos muçulmanos, e a nossa Bíblia não é a Torá dos judeus. A nossa Bíblia é um conjunto de Antigo e Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, compreendendo o ensino dos profetas e dos apóstolos. O conjunto da obra nós chamamos de Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada apresenta Deus transcendente e Deus imanente. E o nosso Deus imanente é Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne.
Deus, para salvar o homem, não é só por um relacionamento impessoal com os livros, com o livro sagrado. Você e eu temos um relacionamento com a Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento, mas também temos um relacionamento pessoal com Jesus, a segunda pessoa da Trindade, e com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Deus se intromete efetivamente na intimidade de cada um de nós. Não é uma salvação impessoal. Não é simplesmente escrever num livro que você faz ou deixa de fazer. Você é um hiato. E Deus se fez um hiato com você, na pessoa de Cristo. E agora Cristo vai se irmanando com você e eu. E essa irmanação é quando nós recebemos a natureza de Cristo. E recebemos a natureza de Cristo por um processo de paliginésia, regeneração. E esta regeneração não é casual, é uma regeneração eficaz. Você é eficazmente regenerado por Deus, porque Deus, no conselho da eterna Trindade, viu que se você não recebesse uma intervenção divina, você se perderia. Recebendo uma intervenção divina, você se salva. Ele te regenera. De tal maneira que, se Deus não te escolheu para a salvação, você no automático está rejeitado. Isso é dupla predestinação. Deus quer que todos os homens venham ao pleno conhecimento da verdade. E aí é meu ponto de fé. Deus interferiu na vida de todos. A luz veio ao mundo. A luz verdadeira que ilumina todo homem veio ao mundo. Mas os homens amaram as trevas e não a luz. Rejeitaram o Cristo, rejeitaram o Evangelho, rejeitaram o testemunho do Espírito Santo. E esta rejeição é porque Deus interferiu eficazmente enviando o Cristo, mas não violentou o íntimo do homem, forçando-os a crer. A fé não é uma forçação de barra. Diz a Bíblia, e isso é ponto de fé, a fé é um presente de Deus, um dom gratuito de Deus, trazendo salvação a todo aquele que nele crê. Sei que na tua consciência o assunto não está resolvido, e graças a Deus por isso. Seria muita presunção da parte de um professor tentar desvendar um mistério que está resolvido só em Deus. Pro horizon significa que Deus se antecipou àquilo que havia de acontecer e interferiu no destino dos hiatos, porque sem a interferência todos nós nos perderíamos. Que a graça de Jesus seja com você. No próximo vídeo nós vamos terminar falando sobre a predestinação e assim nós vamos, com a graça de Deus, terminar esse módulo intermediário. Estou preparando você que está no nosso curso de especialização para o módulo 2. A nossa programação é módulo 1, módulo intermediário e agora módulo 2, depois módulo 3 e módulo 4. Acaba o curso de especialização. Isso está projetado para acontecer em 2019, querendo Deus. Paz seja contigo.